Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso do JSF. O que é JSF? Antes de responder essa pergunta, a gente precisa entender como o Java é separado. A primeira parte do Java é o Java SE, Java Standard Edition, que é a parte mais importante, pois é a base das outras duas partes e é composta pelo ambiente de execução, a JVM ou Java Virtual Machine, e várias bibliotecas para criar suas aplicações de desktop. A segunda parte é o Java ME, ou Java Micro Edition, que por sua vez é voltada para a programação de microdispositivos com limitações de processamento e memória RAM, como celulares e tablets. E por último, o Java EE, que é a versão Enterprise Edition, voltada para a criação de sistemas web. E é nessa versão do Java que o JSF trabalha. Respondendo o que é JSF, JSF é um framework que surgiu no ano de 2009 e é utilizado para a geração de páginas web dinâmicas. E estas páginas são criadas utilizando componentes que respondem a eventos. Como já dito, o Java EE vem de Java Enterprise Edition, que é a versão do Java para a web. E por trás da tecnologia Java EE existe um documento formal escrito pela Oracle dizendo como o Java EE deve funcionar. Mas além da Oracle, existe uma comunidade chamada JCP, ou Java Community Process, composta de pessoas e também por empresas que ajudam a Oracle na formulação desse documento. Esse documento é um documento aberto, e isso quer dizer que qualquer empresa, ou até mesmo você, pode implementar sua própria versão do JCF, desde que obedeça esse documento, é claro. Mas eu já vou te avisando que isso não é tarefa nada fácil. As implementações mais usadas é a Mohara, criada pela própria Oracle, e a MyFaces, criada pela Fundação Apache. E assim como o JCF, atualmente existem vários frameworks compatíveis com Java EE, como por exemplo o Struts, o Spring MVC, o GWT da Google e mais uma infinidade de frameworks. Mas adivinha qual o framework padrão do Java EE? Acertou quem pensou JSF. O benefício de usar um framework é a redução do tempo de codificação. Você programa pouco e produz muito. A gente pode falar também da redução da complexidade. Imagina que você quer fazer um calendário ou telas como estas, talvez você levaria dias ou semanas para fazer em HTML, CSS, JavaScript, mas com JCF você faz o mesmo trabalho com uma única linha de código. Daí você vai me perguntar, mas Mark, você está pedindo para eu esquecer HTML, CSS, JavaScript? A minha resposta é não. Até porque o JCF, apesar de te ajudar pra caramba, ele nunca vai te fornecer a solução para 100% dos seus problemas. E é nessa hora que você precisa utilizar o HTML, o CSS e o JavaScript. Outra vantagem de utilizar o JCF é a redução da curva de aprendizado. Isso se dá pelo fato do JCF ser baseado em componentes. Aí a gente pode voltar naquele exemplo do calendário e várias outras telas que você pode criar com a declaração de um único componente. O JCF é baseado no padrão MVC, Model View Controller. Mas o que é MVC? O modelo são classes em Java para representar as regras de negócio e fornecer acesso aos dados da aplicação. Já a visualização é responsável pela interface ou pela tela do usuário. E o controlador é responsável por gerenciar através da classe FaceServlet as requisições e respostas para o usuário. Para entender melhor, vamos ver a arquitetura do JCF baseado no MVC. O MVC separa o sistema em três responsabilidades bem definidas. O usuário faz uma requisição através do protocolo HTTP utilizando um browser e o nome dessa requisição é chamado de request. A requisição é recebida por um carinha chamado FaceServlet, que é uma classe em Java responsável por gerenciar a solicitação ou request do cliente e depois responder para ele. Depois disso, o FaceServlet encaminha o request para a página XHTML correta e entra em cena mais dois carinhas, que são os conversores que garantem que os dados digitados pelo usuário serão transformados em um tipo específico. Por exemplo, se o cara digitar o número 1 em um campo que recebe um texto, e se a sua classe bin estiver esperando um número int, automaticamente acontecerá a conversão sem que você faça nada. O segundo são os validadores, obrigatoriedade de campos, aceitação de apenas de números, validação de documentos como CPF, CNPJ, são exemplos de validadores. Passando pelos conversores e pelos validadores, a gente acaba chegando no bin, que é uma classe em Java que tem a função muito importante, que é executar a lógica. E dependendo do que o usuário pediu, o bin pode gravar ou recuperar informações do banco de dados. Nesse ponto, é bem tranquilo entender o que vai acontecer. Um dado é recuperado pela classe bin, que por sua vez devolve para a página XHTML, que devolve para o FaceServlet
Servlet, e o Face Servlet, através do protocolo HTTP, faz um response, ou seja, entrega aquela informação para o usuário, ou seja, aquela informação que o usuário pediu. E é sempre bom lembrar que esse servidor está na nuvem e o cliente é, por exemplo, você aí na sua casa com o seu Google Chrome. E para terminar a aula de hoje, eu vou pedir para você se inscrever na minha lista VIP. Assim você terá acesso imediato ao material complementar dessa aula em PDF. E a outra coisa é para você deixar o seu like no vídeo. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo está sendo relevante para quem está assistindo e o YouTube acaba mostrando esse conteúdo para mais pessoas. Se você não é inscrito, inscreva-se. Comenta aí, fala para mim o que você achou da aula de hoje. Isso vai me ajudar a criar um conteúdo de mais qualidade para vocês. Beleza então, pessoal? Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e tchau!